tão real nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode ocupar o seu lugar. Os nossos bebês até de 1 a 3 anos podem ser levados para o culto em separado. Os maiores de 4 a 12 já estão lá em cima. Se alguém chegou depois, pode estar indo para a sala agora. O culto já começou lá. Se você tiver dúvidas, se você está nos visitando, o pessoal da recepção pode te ajudar. Amém? Que final de semana gostoso, né? Dia das Mães, friozinho. Dia das mulheres testarem se a sola da bota ainda está colada, né? Se ela aguenta mais um inverno. Da gente tirar o casaco do guarda-roupa. Antes de chegar na igreja, eu dei 15 espirros seguidos, assim, né? Falei, o inverno chegou. O frio chegou, né? Quem tem rinite já está pronto, né? Para esse inverno. É só comprar um antialérgico, né? E a gente aguenta. Queridos, que dia especial, né? Hoje é Dia das Mães, as crianças nos homenagearam, oraram por nós. E eu sou muito grata a Deus pelos meus filhos biológicos e meus filhos espirituais que o Senhor me deu. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade. E eu tinha pensado em dar o tema para essa palavra de mães diante do rei. Mas aí eu pensei, tem jogo do Corinthians. Se os irmãos ficarem sabendo que o título é Mães Diante do Rei, obrigado, irmão, só vai estar as mulheres na igreja, né? Não vem um senhor. Mas como a palavra é para todos, eu decidi deixar só diante do rei, porque é para todos nós, para todos que querem estar diante do rei. E essa palavra, ela é baseada em uma situação que envolve o rei Salomão, que é filho do rei Davi, né? E Salomão foi considerado o rei mais sábio de toda a história. E quando ele teve a oportunidade de pedir algo a Deus, ele pede sabedoria, ele pede discernimento. Isso está narrado lá em 1 Reis, no capítulo 3. Eu vou ler só o versículo 6 e o 9. No versículo 6, é quando Deus pergunta para ele, tem o texto aí também, na projeção. No versículo 6, Deus pergunta, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu darei a você. No versículo 9 vem a resposta de Salomão. Então Deus fala, olha, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão responde, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Algumas versões vão dizer sabedoria, outras conhecimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu tão grande povo? Interessante pensar no que motivou Salomão a pedir sabedoria. Coloca o cronômetro aí para mim, senão os pastores vão ficar tirando sarro o resto da vida de mim, porque eu preguei mais que eles, então eu não posso. Não posso dar essa oportunidade para esses meninos. Interessante pensar, né? O que motivou eles a pedir? Se fosse você, diante de Deus, Deus chega para você, não em Gibeão, mas em São Gabriel do Oeste, e fala assim, filho, filha, peça o que você quiser que eu te dou. O que você pediria? Na quinta-feira nós fomos numa palestra com a Ângela Cirino, e ela fez uma pergunta, quem estava lá? Foi bênção, né? E ela fez uma pergunta assim, se você tivesse 24 horas livre, pudesse fazer o que quisesse, que não ia para o inferno, não era pecado, pode tudo. Meu Deus. Teve gente que falou que ia roubar banco, teve gente que falou que ia matar o ex-marido, teve gente que disse que ia aproveitar e dar um tiro em alguém, e assim foi. Falei, gente, o povo está perigoso, né? Fiquei com medo. Agora, se Deus falasse para você, pede o que quiser, o que você pediria? Salomão está diante de Deus e Deus deu a oportunidade para ele escolher o que ele quiser. E com tanta coisa para pedir, por que ele pediu sabedoria, conhecimento, discernimento? Por que ele pede isso? Ele mesmo responde o motivo, lá em Provérbios capítulo 4. Se a gente for para Provérbios capítulo 4, do versículo 3 ao 9, a gente vai entender por que Salomão pediu sabedoria. Diz assim,
Foi Salomão que escreveu isso aqui. Ele diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe. A gente sabe que Salomão era especial, né? O irmãozinho dele morreu, lembra da história? Ele é filho de Betseba, né? Ele me ensinava e dizia, meu pai me ensinava e dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diamante sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Quando Deus chega diante de Salomão e diz, Salomão, meu filho, pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele lembra do conselho do pai. E o pai disse, meu filho, busque com todas as tuas forças ter sabedoria. Foi influência do pai. Os pais, eles têm uma função muito importante na vida dos filhos. Nós temos autoridade para lançá-los para o alvo, para lançá-los para o seu destino diante de Deus, apontar a direção, guiar pela mão até que eles tenham condições que estejam prontos para fazer as suas próprias escolhas. E todos nós, como filhos, nós carregamos dentro de nós um legado, uma influência dos nossos pais, que pode ser boa ou ruim. E como pais, nós fazemos o mesmo com os nossos filhos. E a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Para onde nós estamos apontando os nossos filhos? Direcionando os nossos filhos? Que conselho eles estão ouvindo de nós? O que eles estão aprendendo com a gente? Se os nossos filhos estivessem diante de Deus e Deus falasse para eles, escolha o que quiser, peça o que quiser. Será que tem algo que nós plantamos dentro deles, que seria a chave para essa resposta? É para a gente pensar. Porque Davi, como pai, ele sabia que Salomão seria o seu sucessor como rei e que ele precisaria de muita sabedoria para exercer esse cargo. A função do rei não era apenas governar, não era apenas administrativa, mas o rei julgava, ele tomava decisões, ele julgava as questões do povo. Seu pai sabia disso e orientou ele a buscar sabedoria. E quando se fala na sabedoria de Salomão, isso foi só uma introdução, tá, gente? Para a gente falar de Salomão. Quando a gente fala de Salomão, e na sabedoria dele, tem uma história que acho que é a mais conhecida de todas. É tão conhecida que eu acho que até no Chaves teve um episódio dessa história. De duas mães brigando por conta de um filho. Quem lembra dessa história? E ela está lá em 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Nós vamos ler. Eu estou lendo na NVI. 1 Reis 3, 16 a 28. Então, Salomão pede sabedoria. E aí, um episódio que isso fica muito claro, é nessa história narrada, 1 Reis 3, do 16 ao 28. Diz assim, certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao lado do meu. Ao levantar-me de madrugada para amamentar meu filho, ele estava morto.
Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu e o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse: essa afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Repete comigo: espada. Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida por compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, corta no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Salomão age aqui de uma forma surpreendente. Ele descobre a mãe verdadeira pelo seu amor sacrificial, pela sua compaixão, pela capacidade de abrir mão da sua felicidade, do direito de ter o seu filho, para que o seu filho esteja bem. Ela pensa no filho primeiro. Salomão foi muito esperto. É impressionante. Mas, há um tempo atrás, eu li um livro chamado Mulheres Anônimas, da pastora Verônica Gonçalves, e ela faz um comentário que saltou, fez meus olhos olhar para esse texto com um ângulo diferente. E eu queria te convidar a fazer isso nessa noite. Nós vamos olhar para esse texto, mas não pensando apenas na sabedoria deste rei, que era sábio e justo, mas para essas mulheres. Essas duas mulheres tinham coisas muito parecidas. Elas tinham muitas coisas em comum, mas também tinham algumas diferenças. E eu quero destacar 4 pontos com vocês. E o primeiro, eu não sei se você tinha percebido, mas o texto fala que elas eram prostitutas. Elas eram prostitutas, moravam na mesma casa e tinham acabado de dar à luz. Elas estavam vivendo juntas no mesmo momento da vida, a maternidade. Elas estavam passando por essa fase tão preciosa da vida de uma mulher, juntas. Só que ao invés de se ajudar e de se apoiar, elas vão entrar em competição uma com a outra. Você já viu mãe disputando com outra mãe? Você já viu? Nunca viu? Você já viu mãe falando de filho, uma para outra? Ai, o meu filho, ele é tão lindo. Ai, o meu filho, ele está estudando engenharia de produção. Ah, o meu filho, a minha filha, casou com um dos homens mais altos da igreja. Depois da sua, né? Que é o irmão dele, no caso, né? O meu filho, não é assim, gente? Gente, mãe falando de filho é um bicho chato, né? Vamos falar a verdade. A gente fica toda, né? E essas duas mães, elas estavam disputando, elas não estavam se ajudando. Essas mulheres aqui, elas estavam na mesma situação, vivendo o mesmo momento, mas uma tragédia acontece. Uma delas rolou em cima do seu bebê durante a noite e aconteceu uma fatalidade que até hoje ainda é um alerta dos médicos, para que os pais tomem muito cuidado de não colocar o bebê para dormir entre eles, porque pode acontecer dos pais dormindo, né, rolar em cima do bebê. Ainda hoje acontece esse tipo de acidente. Mas ao invés de chorar a sua dor, ela acha um jeito de se poupar. Ela tenta amenizar a dor e a culpa que provavelmente estava sentindo, por perceber que tinha sufocado, que tinha matado seu filho. E aí rouba o bebê da outra. Isso não traria o seu filho de volta. Era mentira. Era um engano. E ela estava enganando a si mesma, tentando pôr a culpa e a dor em outra pessoa. A mãe, sem querer, rolou sobre o filho, mas não estava disposta a lidar com essa culpa. Ela precisa culpar outra pessoa. Mas culpa, meus irmãos, ela precisa ser resolvida.
Ela não pode ser transferida e nem carregada como fardo o resto da vida. Culpa precisa ser resolvida. Ela estava preocupada apenas com a dor dela. Ela não se importava com a dor que iria causar na outra. E isso me faz pensar que ela era meio narcisista. Você já ouviu falar em mãe narcisista? Tá na moda agora, né? Eu não quero essa moda, não, em nome de Jesus, mas está na moda, né? O tal do transtorno de personalidade narcisista. Muita gente fala, mas não sabe o que é. Uma mãe narcisista é aquela que possui um padrão de comportamento que é focado em si mesma. Ela coloca as suas próprias necessidades, ego e a sua imagem acima dos próprios filhos. Ela trata os filhos como uma extensão da sua própria vida, querendo colocar sobre eles a sua vontade, o seu controle, sufocando os seus filhos, fazendo eles viver a vida dela e os sonhos dela, sem dar autonomia ou respeitar os limites da individualidade dos filhos. Narcisismo é uma condição psiquiátrica, caracterizada por um padrão persistente de grandiosidade e uma necessidade excessiva de admiração e uma falta de empatia. Então, uma pessoa narcisista, ela tem falta de compaixão, ela é manipuladora, ela tem controle excessivo, ela faz uso de chantagem e ela tem um ego enorme. Mas tem um detalhe aqui, muito se fala em mães narcisistas. Mas eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que os dados dos manuais de saúde publicados pela MSD vai dizer que de 55% a 75% das pessoas que são diagnosticadas com o transtorno de personalidade narcisista são homens. Sabia disso? Cutuca o homem do lado, fala, tem mais chance de ser você. Está muito em alta falar, minha mãe é narcisista, né? Mas tem muito pai narcisista também. Embora isso possa acontecer em ambos os sexos, os sintomas se manifestam de formas diferentes. E por que é difícil de diagnosticar? Porque, olha só, os homens que têm transtorno narcisista, eles tendem a exibir mais traços de grandiosidade, de agressividade, de exploração interpessoal, que é uma manipulação, na verdade, para alcançar seus interesses. Características como uma autoridade impositiva e arrogância, que muitas vezes é confundido com traços de uma masculinidade. Vai falar, aquele ali é bem macho, né? É líder, tem muita autoridade. Isso pode mascarar o diagnóstico, porque nem sempre ele é bem machão, às vezes ele pode ser narcisista. Agora, com as mulheres piora, porque os sintomas são mais sutis um pouco. Em vez dessa grandiosidade óbvia, escancarada, ela pode manifestar um excesso de inveja, um foco extremo na aparência física, um comportamento passivo, agressivo e muita vitimização. Agora, mulheres, vamos falar a verdade. Olha só as características de uma mulher narcisista. Ela tem inveja, ela tem muito foco na aparência, ela tem um comportamento passivo e agressivo, e ela se vitimiza para conseguir atenção. Eu tenho medo de cada uma de nós ter uma pitada desse negócio. Eu falei, meu Deus, será que escapa uma? Porque quem nunca, né? Eu acho que essa mulher aqui, do texto bíblico, ela era um pouco narcisista. Talvez ela não tivesse o diagnóstico, né? Olhando para essa mulher, a gente vê que ela preferia ver uma mãe chorando a morte de um filho, dividido ao meio pela espada, do que admitir a sua dor e tratar esse problema. A outra mulher também estava muito cansada. Ela também dormiu tão profundamente que ela não percebeu o seu bebê sendo trocado. E ao se levantar para amamentar, ela encontra um bebê morto, mas percebe que não é o dela. E não haviam testemunhas, lembra que o texto diz que elas estavam sozinhas na casa? Não havia provas. Era a palavra de uma contra a outra. E eu imagino que a briga aqui deve ter sido feia. Deve ter rolado tapa, puxão de cabelo, rolado no chão. E como não chegaram a um acordo, uma delas decide tomar uma posição e ela vai até o rei. Sabe, irmãos, nós temos tantas pessoas vivendo e buscando o mesmo que nós, vivendo o mesmo momento da vida, mas qual é a nossa reação diante disso?
Nós somos chamados para apoiar uns aos outros, para ajudar, para edificar, para amar, para ter misericórdia, compaixão, e não ter rivalidade. Mas tem gente que vê todo mundo como ameaça. Se vê uma outra pessoa feliz porque conquistou algo que ela já tem, ou que ela está vivendo, parece que isso é ruim. Parece que ela quer só para ela. Parece que todos são rivais. O sucesso do outro é uma afronta. E nós precisamos sondar o nosso coração em relação a isso. Nós temos muitas coisas em comum e nós precisamos respeitar os processos e a história um dos outros. Precisamos celebrar as vitórias e nos amparar nos momentos de dor. Isso é maturidade. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós não podemos descontar dos outros, culpar os outros, transferir responsabilidade. Nós precisamos entender que momentos difíceis acontecem. E ficar procurando um culpado não resolve. Nós precisamos ter maturidade e admitir nossas responsabilidades. Uma mãe achou justo transferir a dor e a culpa para outra. Mas a outra mãe buscou a ajuda do rei. Um sábio e justo rei. E esse rei aponta para o nosso Deus. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Santo, justo, bom e perfeito. A mãe verdadeira ela foi facilmente identificada. E a falsa também foi revelada diante do rei. Porque diante do nosso rei, diante de Deus, a verdade sempre vem à tona. Não há nada que fique encoberto diante dos olhos do nosso rei. Nossas intenções e motivações mais internas, mais profundas, ficam às claras diante do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa história. Não há mentira que persista diante do nosso rei. Então, a primeira coisa que a gente vê é que elas tinham muito em comum. Mas, ao invés de se ajudar, houve uma rivalidade. Mas um segundo ponto é um sono profundo. Porque as duas dormiram, e dormiram bastante, né? Quem tem filho pequeno sabe bem o que isso significa. A privação de sono é algo desafiador, né, meus irmãos? Pelo menos para mim foi a parte mais difícil da maternidade, foi não dormir. Mas ao menor barulho que a criança faz, a mãe já acorda. Ela está cansada, ela quer dormir, mas é um sono vigilante, é um sono atento, ela está em alerta. E quando a criança dorme profundamente, ela levanta e vai lá ver se está respirando. Não é? Cansei de acordar de madrugada. Orava para a criança não acordar. Falei, Senhor, que eles durmam. Em nome de Jesus. Aí dormia. Aí a mãe ia lá. Primeiro ficava olhando para ver se a barriga estava mexendo, né? Se não mexesse, coloca a orelha assim, para ver se está respirando. Coloca o dedo no nariz assim, né? Para ver se está respirando. Que desespero, né? Que sono foi esse que essas duas mulheres caíram a ponto das duas perderem um filho? Porque as duas perderam. Uma, infelizmente, foi diretamente culpada, porque rolou em cima. E a outra perdeu porque não viu ele sendo roubado dos seus braços. Mas as duas dormiram tão profundamente que perderam seus filhos. Talvez elas tenham pedido esses filhos a Deus por muito tempo. Talvez esses filhos foram motivo das suas orações por anos. Até porque o texto diz que elas eram prostitutas e na sociedade da época, gravidez tinha a ver com bênção. Então, uma mulher que era abençoada por Deus, ela tinha filhos. Quando uma mulher não tinha filhos, é porque ela não tinha a bênção de Deus. Então, não era comum prostitutas terem filhos. E quando tinha, não era muito bem visto. Porque filho era sinal de bênção e elas não eram consideradas dignas de gerar um filho. Mas Deus as abençoou. Deus deu a elas. Elas ganham algo precioso. E quando recebem, elas dormiram. Descansaram. Descuidaram. E eu pergunto para você, o que Deus entregou nas suas mãos e você está pegando no sono, esquecendo de cuidar? O que um dia foi pedido de oração, motivo de oração, e o Senhor te entregou, e hoje você está dormindo tão profundamente que você já não cuida mais? Talvez você diga assim, agora meu filho é adolescente, ele já se vira.
Não preciso mais me preocupar com ele. Será? Será? Ah, eu já lidero célula e ministério há tantos anos. Eu não preciso me preparar mais. Ah, eu já estou nesse trabalho há muito tempo. Eu não preciso me dedicar tanto assim. Talvez você tenha pedido algo para Deus por tanto tempo, e agora que você tem, você não zela, você não cuida. Você pediu tanto um filho a Deus, e agora se estressa, abandona, desiste, não paga o preço para educá-lo. Nós escutamos tantos pais falando, eu desisto desse menino. Uai, mas vai fazer o quê? Um dia eu trabalhava numa escola, e eu fui atender uma mãe, e ela chegou para mim e falou assim, olha, professora, coordenadora, era coordenadora, né? Olha, coordenadora, eu vou entregar essa criança para o juiz. Eu falei, ué, mas o juiz é pai dele? A senhora teve um filho com o juiz? Aí ela falou, não. Eu falei, vai entregar por quê? Porque eu não dou conta. Eu falei, mas o juiz vai ter que dar, não é dele? A senhora vai ter que dar, fez agora. Algumas pessoas acham que dá para entregar. Ah, pastor, não dou conta. Resolve aí para mim, né? Sabe, meus irmãos, educar dá trabalho. A parte de perder sono é bem ruinzinha, mas ela passa rápido. Agora, educar dá trabalho, exige esforço. E muitos pais não querem pagar esse preço. Pediram tanto um filho, mas não querem o esforço da educação. Tudo bem se eu falar de você um pouquinho, Dani? A Dani foi assim, quem vê hoje, né? É um doce. Né? O que não vai responder essa, né? Mas olha, a Dani, ela queria mamar à noite até os 4 anos. Quando ela estava com 2 anos, eu tinha um pediatra lá em Campo Grande, que esse sim era muito doce, que nem coice de mula. E ele falou bem, olha mãe, essa menina tem 2 anos, por que ela está mamando à noite? Eu falei, porque ela pede, né? Ele falou, tá, você levanta de madrugada e vai comer? Eu falei, não. Ele falou, ela também não precisa. Chega em casa e para de dar mamadeira pela noite. Eu falei, sim, senhor. Aí cheguei em casa e falei para o Alessandro, a partir de hoje a Dani não mama mais à noite. A gente morava num apartamento. Deu 3 horas da manhã, ela começou a chorar, e ela já falava, e falava muito bem. E ela começou, eu quero mamar, eu quero mamar, eu quero mamar. E eu, para, não vai mamar, não pode, o doutor disse que não pode. E ela gritou tanto, tanto, que eu comecei a escutar os vizinhos acordando, as luzes acendendo embaixo da porta, assim, vendo os vizinhos acordar. Falei, gente, isso vai ser muito difícil. Adivinha o que eu fiz? Dei uma mamar. Aí, mais uma vez, tentei, na outra noite ela gritou mais ainda, na terceira noite ela fez um berreiro e eu dei uma mamar. No outro mês cheguei lá, o doutor falou assim, não mama mais, né? Falei, doutor, ela grita demais. Aí ele falou assim, e você acha que educar é fácil? Se você não educar essa criança, ela vai mandar na sua casa. Quem manda lá? Eu falei, acho que é ela. No momento, né? Para ser, assim, para ser sincero, eu acho que é ela. E aí depois, passou um tempo, eu tentando tirar a mamãe, não teve jeito. Aí o Felipe nasceu. Eu orei tanto para um filho dormir à noite, que o Felipe dormia a noite inteira. Só que ele e a Dani dormiam no mesmo quarto. E eu tinha que correr lá de madrugada, porque ela gritava, eu quero mamar. Eu falei, vai acordar seu irmão. Para. E eu dava mamar, porque ela ia acordar o outro, né? Mas aí, um dia, nós fomos para uma célula. E eu pensando assim, meu Deus, me ajuda, eu tenho que ser mais firme. Porque o Alessandro sempre foi a parte firme da história, graças a Deus que tinha ele, porque eu sempre fui mole. E aí, eu indo para uma célula, e ela quis alguma coisa, e eu falei que não era o momento, que eu não ia dar, e ela estava com a mamadeira na mão, estava mamando, eu acho. E ela pegou, o vidro da janela estava entreaberto, ela catou aquela mamadeira e tchum! Meu primeiro pensamento foi, vou parar e vou buscar, né? Aí eu falei, não, vou aproveitar, né? Falei, você jogou sua mamadeira fora. Ela falou, jogou. Você vai ficar sem mamar. Ela, tá. Tipo, tô nem aí. Falei, tá bom. Aí chegamos em casa, depois da célula. Eu tinha uma mamadeira reserva, mas não ia lembrar ela disso, né? Chegamos em casa, na hora de dormir, ela, mãe, eu quero mamar. Falei, cadê sua mamadeira? Eu joguei. Eu falei, e agora? Ela, vamos buscar? Não vamos buscar. Falei, não dá mais, já foi, o homem do saco já levou.
agora já era. E ela ficou me olhando assim, pensou, respirou fundo e falou, tem copinho? Falei, tem copinho. E aí, a partir daquele dia, ela não pedia mais mamar, ela pedia copinho. Mas não de madrugada. Né? De madrugada era só mamar. Gente, mas se dá trabalho tirar a mamadeira de uma criança, imagina por limites. Imagina na adolescência, quando eles têm certeza que eles sabem tudo. E algumas coisas eles sabem mais do que nós mesmo, é verdade. Mas eles não têm experiência de vida. É difícil. E se você desistir, você vai perder aquilo de mais precioso que Deus entregou na sua mão. Você pode estar perdendo o coração do seu filho sem perceber. Pode estar cansado demais para educar, para corrigir. Acha que dá para relaxar um pouquinho, mas acaba relaxando demais. Baixa a guarda. Talvez o que Deus entregou na sua mão, que o Senhor está ministrando no seu coração, hoje seja o seu casamento. Um ministério, um chamado específico, um dom, que você pediu e o Senhor te deu, mas você está despreocupado demais com isso. Está deixando morrer, sem perceber. Você orou tanto para ter o que você tem hoje, mas você está cuidando? Não caia nesse sono espiritual, no sono moral, no comodismo. Não finja que você não está vendo. Cuide do que Deus te deu, amém? O terceiro ponto que a gente percebe na vida dessas mulheres é que elas tiveram um sonho realizado, mas também um sonho roubado. Deus tem sonhos, tem propósitos a serem gerados em cada um de nós e através de nós. E sonhos, eles são como filhos. Eles precisam ser gerados, cuidados, guardados, nutridos, protegidos, desenvolvidos. Sonhos, eles também são alvos do ataque de Satanás. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que os sonhos de Deus se cumpram nas nossas vidas. E ele quer que você acredite que o seu sonho morreu. Ele quer te fazer acreditar que não tem mais jeito. E quando ele não consegue acabar com os sonhos, nesse processo onde ele ainda está num estágio embrionário, onde Deus ainda está gerando o sonho, se esse sonho nasce, ele vai mudar de estratégia. Ele vai tentar te distrair nesse sono profundo, tão pesado que você mesmo rola em cima daquilo que Deus te deu. Você pode estar sufocando o que Deus plantou em você. O Senhor te deu sonhos. O seu sonho está vivo, amém? Mas o inimigo, ele quer te convencer que o seu sonho morreu. Ele quer te convencer que acabou, que não tem mais jeito. E o problema é maior ainda, quando alguns matam os seus sonhos, matam o que receberam de Deus, por imprudência, e depois querem desfrutar do que não foi gerado neles. Querem tomar o que não é deles, o que não lhes pertence. Querem a bênção do outro, o lugar do outro, e aí ficam se comparando. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você não precisa querer o sonho do outro. Você não precisa querer o plano de Deus da vida do outro. Deus tem um plano para você, amém? Deus tem um sonho para você, e é nesse sonho que você precisa se firmar. É no seu propósito, é naquilo que Deus tem para a sua vida. Se algo está te desmotivando, ou está fazendo esse sonho morrer dentro de você, não adianta você querer pegar sombra no sonho do outro. Volta para Deus. Volta para Deus. Porque o quarto ponto é exatamente esse. As duas mulheres tiveram a mesma oportunidade. As duas se apresentaram diante do rei. Elas tiveram a mesma oportunidade diante do rei, mas com posturas totalmente diferentes. Uma quer resolver o problema transferindo a culpa para outra, transferindo a dor para outra. Se eu estou sofrendo, ela vai sofrer também. Se o meu morreu, deixo dela morrer também. A outra vai diante do rei, confiando na sua plena justiça. A justiça e o amor do rei estavam disponíveis para as duas.
Deus, o nosso Rei dos Reis, Ele ama todas as pessoas. Mas a motivação fala muito sobre nós. E falava muito sobre elas. A maneira como nós lidamos com os problemas é muito importante. E ela revela muito sobre quem somos. A maneira como nós lidamos com os desafios, com os problemas, com as crises, revela o nosso caráter. Revela em quem nós cremos. E revela a quem nós recorremos. Quando algo dá errado na sua vida, qual é a primeira coisa que você pensa? Como eu posso resolver isso? Como eu posso dar um jeito de achar um culpado? Como eu posso me safar dessa situação? Ou, Senhor, como eu resolvo isso? Senhor, eu preciso de Ti. A justiça, ela vem sobre nós quando nós desistimos de lutar a nossa causa sozinho. Tem muito crente justiceiro. Tem muito crente vingativo. Tem muito cristão sofrendo e perdendo tempo, buscando que o outro sofra também. E você viu que eu falei muito crente, né? Não estou falando de quem não conhece a Deus. Porque uma pessoa que não conhece o amor de Deus, a gente não pode ter essa expectativa de que ele tenha esse princípio. Quando nós decidimos apresentar as nossas causas diante do Rei dos Reis e justo juiz, a justiça sempre vem. Ele é justo. Ele é justo. E é o padrão de justiça dele. Quando nós recorremos a Deus, o texto vai fazer uma comparação, e eu pedi para vocês repetirem, porque diz que o rei Salomão, ele pede para trazer uma espada. E nós sabemos que o Senhor fez uma analogia, a Bíblia fala que a Bíblia é uma espada. Então o rei fala assim, traga uma espada. E o nosso rei, ele tem a espada. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus, ela é capaz de ir nos lugares mais profundos da nossa alma, vai até o íntimo de cada um de nós e julga os desejos do nosso coração e os nossos pensamentos mais profundos. Não há nada que nós possamos esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto diante dos olhos dele. É a Ele que nós devemos prestar contas. É a Ele que nós devemos recorrer. Com as crianças a gente ensina aquela musiquinha, né, tia Jaque? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, né? Mas eu acho que às vezes vão ter que cantar no louvor também, aqui no culto. Porque muitos de nós estamos fugindo. Fugindo da presença, fugindo dos sonhos, fugindo da justiça. Mas o melhor lugar para estarmos é diante do Rei. Ele é justo. Talvez quando você tem um problema, a primeira coisa que você pensa é, vou na justiça. Vou chamar um advogado. Nada contra os advogados, inclusive os irmãos precisam trabalhar, né? Vou resolver isso. Mas você já foi diante do justo juiz? Já entregou para ele? Todos temos a oportunidade de estar diante do Rei. Uns buscando vingança, outros tentando esconder suas motivações, outros confiando na sua plena justiça e direção. Como você tem se apresentado diante dele? Com qual dessas 2 mulheres, mesmo você sendo homem, com qual dessas 2 mulheres você se identifica? A que recebeu a bênção, mas se distraiu e sufocou o que Deus deu a ela?
que ao invés de admitir a sua dor, está tentando achar um culpado, achar um responsável, terceirizar a responsabilidade, tentando achar um jeito de se proteger, fugindo da realidade, negando a realidade. Ou você está como aquela que recebeu a bênção, mas também dormiu, descansou demais, tirou os olhos daquilo que Deus deu, a ponto da bênção ser roubada dos seus braços. E quando acordou, o problema já estava instalado. Quem você é? Sabe, irmãos, eu não sei com quem você se identifica. Eu só fiquei com medo de ser um pouquinho narcisista, mas eu não sei com quem você se identifica. Mas eu sei uma coisa, o mais importante é o que você decide fazer hoje. Você sabe que o melhor caminho é recorrer a Deus, é estar diante do Rei, bom e justo. Hoje é dia de você se apresentar diante desse Rei, de se entregar nas mãos dEle. Mas também, talvez seja dia de reconhecer que algumas distrações dessa vida estão fazendo você perder o foco daquilo que o Senhor te deu, daquilo que Ele te confiou, dos sonhos, dos planos, dos propósitos, daquilo que um dia foi uma oração e hoje está nas suas mãos. E você se distraiu. Talvez seja o dia de você voltar para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não estou cuidando daquilo que o Senhor me entregou. Talvez seja ministério que você já lidera a célula há tantos anos, já cuida de ministérios há tanto tempo, que agora só vamos fazer. Ou chegou naquela fase assim, que tomara que não venha ninguém hoje, porque eu estou muito cansado. Talvez esse ministério é a resposta de uma oração que um dia você fez. Tem gente cansado de cuidar do casamento, mas um dia você orou. Se não orou, devia ter orado, né? Por um casamento. O Senhor está te chamando para acordar desse sono profundo. E estar alerta, atento, vigilante, desfrutando do que Ele já te deu. Mas o Senhor também quer te lembrar nessa noite que os sonhos que Ele tem para a sua vida não morreram. Aquilo que Ele sonhou para você não morreu. Então volte para o Senhor, para a sua bondosa e justa mão. Receba o que Ele tem para você. Zele, cuide disso. Acorda, meu irmão. Acorda. O Senhor está gerando sonhos em você. Não deixe isso morrer. E também não deixe que ninguém roube isso de você. O que Deus está entregando nas suas mãos, nós não podemos descuidar. E eu queria que você perguntasse ao Senhor agora: quais são as coisas que Ele te deu e que talvez você não esteja zelando? Ou quais são os sentimentos que estão no seu coração quando você se apresenta diante dEle? Ou talvez ainda, você precisa reconhecer que buscar a justiça de Deus nem sempre é a sua primeira opção. Talvez você esteja cansado de tentar resolver os conflitos, cansado de tentar fazer justiça. Que tal entregar isso para Deus hoje? E deixar Ele resolver? Ele sabe o que você precisa. Fale com o Senhor agora.
cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos estar no Senhor. O Senhor é o nosso lugar de segurança. Não há sabedoria nessa terra maior do que o Senhor, que é o dispensador dessa sabedoria, que dispensa sabedoria sobre nós e conhecimento. O Senhor é o onisciente, o onipresente e o onipotente. E nós reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas motivações. Quantas vezes, ó Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor com motivações egoístas, pensando somente em nós mesmos, vitimistas e até manipuladoras, mas o Senhor não se deixa manipular. Senhor, nós reconhecemos que precisamos do Senhor e te pedimos, ó Deus, vem com a tua espada, vem com a tua palavra, e que essa palavra seja viva dentro de nós e eficaz, a ponto de podermos sondar verdadeiramente o nosso coração e nos entregarmos diante do Senhor, confiando no teu poder, na tua soberania, na tua justiça. Nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, e nessa noite nós entregamos as nossas causas ao Senhor. Irmão, eu não sei pelo que você tem lutado. Essa não é uma expressão que a gente use muito, mas talvez tenha algo que você tem pedido justiça, que você tem pedido resposta. E eu não tinha pensado em fazer isso, mas o Espírito Santo me conduz agora a te convidar a entregar essa situação diante do Rei dos Reis e justo juiz. Ele sabe o que você precisa, Ele é justo. E se você tem uma situação assim, fique em pé. Eu quero orar por você. Se você tem algo que você está esperando uma resposta e ela não tem vindo, Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui, admitindo que tem áreas que estão difíceis de achar uma solução. Talvez estão esperando resposta de homens, talvez estão dependendo que pessoas venham dar a resposta, que pessoas façam justiça, mas nesse momento, assim como aquela mulher que foi diante do rei Salomão, confiando que ele seria justo, hoje nós nos apresentamos diante do Senhor e entregamos esta situação, crendo na tua poderosa mão e na tua justiça, Senhor. Nós não confiamos em homens, nós confiamos no Senhor, e nós entregamos essa situação diante do Senhor, e declaramos que confiamos na tua resposta. O Senhor é justo, o Senhor é santo, e nós entregamos isso ao Senhor. E agora, Senhor, eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha sobre todos os teus filhos aqui e renove os sonhos, renove os propósitos. Senhor, aquele sonho que está morrendo, aquele sonho que um dia o Senhor entregou, aquele chamado, aquele propósito que um dia queimou dentro do coração dos teus filhos, mas que por algum motivo está morrendo, restaura agora, Senhor, traz vida em nome de Jesus, restaura os sonhos, ó Deus. Satanás não vai ter poder para roubar os planos do Senhor, para frustrar os planos do Senhor.